Olá, você que está vendo esse vídeo, que Deus te abençoe grandemente. Quero fazer uma breve reflexão sobre a vida de José, que está descrito no livro de Gênesis 37. Muitas das pessoas falam que José foi de escravo ao governador, mas muitos esquecem de falar do processo que José passou para chegar a ser governador. Eu quero destacar umas coisas aqui para a gente poder refletir. A primeira coisa é lidar com a rejeição. José soube muito bem lidar com a rejeição, porque quando seus irmãos o venderam para os midianitas, imagine você cresceu com seus irmãos, você conviveu com eles, você conhece cada um deles e de repente você se vê vendido por eles. Claro que isso foi fruto de uma inveja, que os irmãos tinham de José, até mesmo porque Jacó o tratava José muito melhor, mimava bastante José, tanto que a gente vê isso nitidamente quando Jacó compra as túnicas para os seus filhos e dá as túnicas de presente, e quando ele dá para José, ele dá uma túnica colorida, uma túnica totalmente diferente. E os sonhos também que José contava para os seus irmãos, sonhos que Deus tinha para a vida dele, e isso despertava uma inveja muito grande. E muitas das vezes a gente precisa tomar cuidado com as pessoas pela qual nós contamos os nossos sonhos. A gente precisa ponderar muito isso, ser bem vigilante nessa questão. Outra coisa, José ele foi parar numa terra desconhecida. José ele tinha promessas de Deus, Deus revelava promessas a eles em sonho, mas espera aí, José foi parar numa terra desconhecida, vendido como escravo. Então você pensa comigo, você teve revelações de Deus e você vai parar num lugar desconhecido, numa terra totalmente diferente, que as pessoas adoram outros deuses. E ali José ele vai para a casa de Potifar. Potifar, um homem muito importante daquele lugar, tinha uma esposa. Só que nesse tempo que José esteve na casa de Potifar, José foi conquistando a confiança de Potifar, porque José era muito inteligente. Ou seja, por mais que José estava longe de sua família, sofrendo, tendo aquela dor de estar longe de seu pai que o amava, José não deixou isso afetar os seus dons e seus talentos. Ele continuou firme no seu propósito, porque ele sabia que Deus estava no controle. Uma das coisas que nós precisamos aprender é refletir na nossa vida, é não deixar que fatores externos, que perdas, frustrações venham tirar o nosso foco em querer vencer, em querer ser uma pessoa melhor, em poder ser resiliente. Então, José estava indo muito bem, até ele ser vítima de uma grande justiça. A esposa de Potifar queria se deitar com José, porque a Bíblia fala que José era um homem muito formoso. Mas José, ele foi forte, ele foi leal ao seu Senhor e ele fugiu da tentação, deixando-lhe sua capa. E mais uma vez, José sofre uma outra injustiça. José é preso. Mas lá dentro da prisão, mesmo longe de seus pais, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo visto como um homem ruim, um homem que queria se deitar com a mulher de seu senhor, um traidor, um Judas, vamos dizer assim, mesmo assim, toda essa fama que ele tinha tido ali, injustamente, mesmo assim José continuou no seu objetivo, continuou fazendo o que tinha que ser feito, e lá ele conquistou a confiança dos encarcerados. José fez uma boa administração naquele lugar, porque José ele era focado. Isso que nós temos que aprender, por mais que as pessoas falem mal da gente, por mais que as pessoas às vezes apontem coisas que não existem em nós, precisamos continuar focados, precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, precisamos continuar buscando a presença do Senhor. E isso é o que vai nos trazer bons resultados. E José, ele teve bons resultados dentro daquela prisão. E José ficou ali por 2 anos. Imagina você 2 anos dentro de uma prisão, sendo preso injustamente. E ali eu quero dizer algo para vocês. Quando José chegou a ser o governador do Egito, ele poderia muito bem ter pensado assim, por causa dos meus irmãos eu passei por tudo isso, por causa da inveja dos meus irmãos fez eu sofrer, ser humilhado, passar por todas essas coisas. Não, eu vou me vingar deles. José poderia ter pensado isso, mas José, ele não pensou dessa forma. Ele quis
quis dar uma chance. Quando ele soube que Canaã estava passando por uma grande seca, que sua família estava passando dificuldades, até mesmo não conseguiam o próprio alimento, José propôs a Faraó que trouxesse sua família para que eles trabalhassem no Egito e pudessem ter a dignidade de poder colher de seus frutos. Ou seja, José ele não deixou a mágoa, ele não deixou o rancor atingir o seu coração. Essa é uma das virtudes mais nobres que nós seres humanos precisamos aprender, é não deixar a vingança tomar conta do nosso coração. Meus queridos, esse é um dos exemplos que podemos tirar da história de José, que fez ele ter grande sucesso em sua vida. Então que possamos aprender uma coisa, a ser resiliente, a não guardar mágoa e ser focado. Esses são os 3 pilares maiores para podermos conquistar coisas boas na nossa vida. Deus te abençoe e um grande abraço.